filhos amados e amadas do Senhor. Antes, muito obrigado pelas visualizações, por estarem gostando dos meus conteúdos, a culinária também, mas principalmente a palavra de Deus. O Senhor Deus os abençoe e eu lembro-me de vocês, inscritos que vieram espontaneamente, lembro de vocês sim, todas as manhãzinhas. Obrigado aos não inscritos também que me assistem. Eu aprendi a gostar de sexo muito cedo, ainda na infância. 6 anos, 7, por aí. Tive professores. Nenhuma criança aprende nada sem que os professores lhe ensinem, sem que alguém lhes ensine. Os professores que me ensinaram a gostar de sexo, como fazer sexo, eles eram adultos, acima de 18, 20 anos, amigos dos meus irmãos mais velhos. Eu sou o quinto, 8 homens e 4 mulheres. E lá na pequena Vila Isabel, cercada de mata, cidade de Itajubá, sul de Minas Gerais, onde eu vivi até os 21 anos. Vivi? Não. Sobrevivi. Tem saudade não. Ele sabe que eu passei lá. E não falo só dos abusadores. Teve aqueles que abusaram psicologicamente. Viadinho, bicha, sei lá, outros apelidos. Aonde eu passava, parece que era uma prostituta mirim que estava passando. Pedras tiveram vontade de tacar assim, mas não odeio ninguém não, nem meus abusadores, os professores de sexo, porque me deixaram viver. Algumas vezes doía, eu gritava e paravam. Mas eles foram bons, estou vivo. No meio da mata, poderiam fazer o que quisessem comigo. 2 deles se encontraram um dia comigo em São José dos Campos, depois de muitos anos, e disseram que agora eram pastores. Me pediram até um abraço, e eu dei. Está tudo bem, portanto. Ali na mata, sozinho, muitas vezes nas mãos de dois irmãos. Me lembro de tudo. Me lembro até como eram os órgãos genitais deles. O que faziam. E eu, ainda que não sentisse nada, prazer nenhum, eu fiquei curioso, como qualquer criança fica, porque eles ficavam daquele jeito, não preciso entrar em detalhes, né? Quando eles estavam no ápice. Posso ser franco? Vocês me conhecem como uma pessoa franca. Eu não vou ofender ninguém, não. Quando ejaculavam, aquelas reações, aqueles gemidos. E estou bem com relação a isso, não tem mais trauma, né? Ele me curou. Se, aliás, tiver algum abusador lá das Minas Gerais me assistindo, estão todos perdoados. Quando nós temos um encontro com o Senhor, nós somos curados no todo, completamente. Sim, os moradores do bairro faziam tanto bullying para mim que hoje seriam presos, processados. Naquele tempo, não. Sim, eu sou velho. Há mais de 60 anos aconteceu tudo aquilo. Então, à medida que eu fui crescendo, estava na minha mente, como um filme, tudo que eles faziam. E aí eu fui fazendo também. Até que, 9, 10 anos, o meu corpo já produzia os hormônios do prazer. E aí, sim, sexo, já na infância. Então, ninguém gostou mais de sexo do que eu. Eu só não pratiquei muito, porque eu sempre fui rejeitado. Sofri muito rejeição. Um menino feio, desde a infância, por isso que eu não entendi aqueles homens. Não, vários deles me levavam, eu não sei porque que eu ia. Um cachorrinho, vira-lata, bem bonzinho, um filhotinho de cachorrinho que vai no colo de todo mundo. Pegavam, botavam um cabresto ali, uma coleira. Vamos, vamos.
sempre fui muito bonzinho. Dizem que até hoje zombam de mim, ó, não. Enfim, tá tudo resolvido. Tenho mágoa de ninguém, dos moradores que ainda estão lá, não. Para retornar àquele bairro foi muito difícil depois que eu me mudei para São José dos Campos. É o meu deserto, já falei várias vezes aqui. 41 anos São José dos Campos, 21 Itajubá, o inferno, meu deserto. Posso mentir, dizer que foi bom diante do Senhor, para agradar amigos conhecidos de São José dos Campos ou de Itajubá, só para agradar, vou mentir? Não. Aprendi com o Senhor a sinceridade, a franqueza. Enfim, hoje eu volto lá, já fui várias vezes, sem problema. Não tem mais trauma, não tem mais nada não. Então sexo é bom, sexo é gostoso. Estou trazendo esse assunto pela segunda vez, aí um vídeo aí que eu postei não faz muito tempo. O grande problema do sexo é quando ele foge do controle. Ele torna-se insaciável. Não há limites. E aí mistura sexo com poder. Eu, rico, poderoso, posso tudo. Nas Escrituras, temos 2 exemplos de sexo que levou os homens que não se dominaram à desgraça, à ruína, à vergonha, à humilhação. Um deles, Sansão. Qual de vocês que não conhece a história? Olhou Dalila, eita que eu quero essa mulher. Desesperado. Acho que era linda mesmo, né? Os pais tentaram de tudo, porque ela era de um povo considerado povo pagão, pronto. E Sansão, então, foi aconselhado por seus pais, não tem mulheres bonitas aí no meio do nosso povo, aqui em Israel. Sansão, eu quero Dalila, eu quero Dalila. Desespero. Amor? Não. Dalila era bela. E muitas vezes a beleza física faz com que nós percamos a cabeça, o juízo. E depois, literalmente, vamos perder a cabeça mesmo. E Sansão acabou cego, arrancaram-lhe os olhos. A Dalila, esperta, traidora, certamente ali na cama. Ah, Sansão, você quer sexo? Olha, tá bom, eu vou tirar a roupa, tá? Mas primeiro você vai me dizer por que você tem essa força. E os inimigos de Sansão e amigos de Dalila prometeram uma fortuna. Descubra. E ela descobriu. E aí, por causa do prazer sexual, para satisfazer os seus desejos, seus ímpetos sexuais, Sansão, então, entregou. Vocês conhecem o fim dele. Derrotado, virou escravo e alcançou a misericórdia do Senhor lá no final da sua vida. Mas um exemplo realmente que ficou marcado na história, talvez muito mais do que Sansão, foi do grande Davi. Davi, aquele menino adolescente ungido pelo Senhor como futuro rei de Israel, dominou, matou e dominou o gigante Golias. Quem que também não conhece a história? Davi, o vencedor de tantas batalhas, tantas guerras, sempre voltava das guerras vitorioso, aplaudido, reverenciado, que despertava inveja, especialmente em Saul. Davi, o invencível, mas foi vencido pelo sexo. Ausência de domínio próprio.
Davi tinha mulheres à vontade, ele tinha esposas, ainda tinha as concubinas. Aonde ele olhava, tinha uma mulher à disposição na hora que ele quisesse ter sexo, se satisfazer. Mas um dia, uma tarde, ele resolveu não ir para a guerra. Lá estava o seu exército na frente da batalha. Ele acordou, foi lá para o seu terraço, preguiçoso, olhando, e de repente, eita, uma mulher tomando banho. E ela é linda. Assim como Sansão disse para os pais, eu quero Dalila. Davi chamou seus assessores, eu quero aquela mulher. Quem é ela? Olha, Davi, ela é esposa de um soldado seu, Urias, que está lá no campo de batalha. Davi, tão amado de Deus, escolhido de Deus, que escreveu os salmos mais lindos das Escrituras, salmos inspirados que nos fazem nos aproximar mais do Senhor, aumentar a nossa fé. Quem não conhece os Salmos, oh, livro abençoado, e agora Davi estava ali com desejo que ele não conseguia refrear, eu quero aquela mulher. É mulher do meu soldado lá, mas eu quero assim mesmo, traz ela para mim. Mas Batseba se engravidou. E aí não teve outro jeito, porque o soldado estava na frente da batalha. Então prepara uma armadilha, coloca aí Urias na frente aí, diante do perigo, para que ele morra. Sim, o grande rei Davi, adúltero e assassino. As consequências foi a desgraça no seu lar. O filho tão querido, Absalão, de repente se voltou contra o pai, queria o reino do pai, queria matar o pai, e o pai amava desesperadamente o seu primogênito. Depois Absalão mata o próprio irmão, que estuprou a sua irmã Tamar. Uma desgraça. Filho de Davi com Batseba, nasce doente e morre. A vida de Davi se transforma no inferno, culminando com a própria morte trágica de Absalão, enquanto perseguia o pai para matá-lo. E Davi quase morreu. Então, o pecado sexual é um alerta que não vale a pena. Nos dias de hoje temos quem então? Daniel Alves, que está na capa aí com essa belíssima esposa, Joana Sanz. Uma mulher tão linda. Ele não precisava cobiçar outra. Aonde que Daniel Alves estava? Viajou do México, onde ele joga futebol, ou jogava, que não joga mais, claro, para a Espanha, a título de consolar sua esposa, que perdeu a mãe, a esposa estava de luto. Em que lugar Daniel Alves procurou ir? Enlutado. Uma das casas noturnas mais conceituadas de Barcelona. A mulher lá em casa curtindo o luto da mãe, e ele lá na casa noturna. E duas moças, convidou elas para sentar na mesma mesa, olhou bem numa delas e cobiçou, porque é assim que vem o pecado. Vem os olhos, o pensamento vem o desejo, esse desejo vem para o coração, e aí vamos fazer a vontade do coração. Muitas vezes a vontade do coração vai nos trair e trazer consequências danosas.
dramáticas desgraças, que não vai ter cura, não vai haver solução, por mais que se tente. Desejo do coração pecaminoso, desejo da carne e não desejo do espírito. E vamos fazer então o desejo da carne. Daniel decidiu. Chamou essa moça para acompanhá-lo e foi até o banheiro, onde ele a forçou a cometer o ato. No banheiro. Eu sou poderoso, eu sou bonitão, olha os meus olhões verdes, eu sou famoso, como é que ela vai me recusar? E quando ela tentou reagir, quando ela tentou dizer não, ele não aceitou e forçou. Tudo isso com provas. Aí ele tentou, de todas as maneiras. Lembra de Davi? Davi também tentou. Não teve jeito. Não teve jeito. Da mesma forma que Deus levou a todo Israel, trouxe à luz o pecado de Davi, aquilo que Davi mais temia, que todo Israel que o admiravam tanto ficasse sabendo desse escândalo, que ele era um adúltero e um homicida. Deus mandou o profeta até ele desmascarar. Não há nada em oculto que não venha a ser revelado, é o que está nas Escrituras. Assim também Daniel Alves fez de tudo para culpar a vítima. Não houve nada, que não sei o que, eu tenho os melhores advogados. Está preso, demitido do seu clube. E agora a esposa parece que está entrando com pedido de divórcio. Ausência de freio, sexo insaciável. O que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia afirma que o impuro sexual, ou pode colocar aí o insaciável sexualmente, vai gemer no final da vida e sofrer amargamente. Davi sofreu, Sansão sofreu, Daniel Alves está sofrendo amargamente a sua humilhação, a sua derrota, a sua vergonha. Difícil retorno. Vai sofrer amargamente. Impureza sexual é como um boi que vai para o matadouro. O perigo de não se controlar, de não se dominar, de não desviar os olhos. Quando aparece na frente do homem uma mulher em que o desejo dele de cobiçá-la pode fazer com que haja consequências dependendo das circunstâncias. Vamos ter cuidado. Até hoje eu sou tentado daquela vida sexual que eu tive até 12 anos atrás. Achava eu que era impossível viver sem sexo, me dominar sexualmente. Um menino que aprendeu aos 6, 7 anos de idade que sexo era bom. 12 anos que eu não pratico sexo. Sou um velho saudável, me sinto como jovem. Não. Os exemplos estão aí. Amanhã, depois, pode ser o dia da minha queda, da minha vergonha, da minha humilhação, daquilo que não há cura. Porque depois que você se suja nesse tipo de crime, nesse tipo de pecado, é para o resto da vida. Está aqui a Bíblia, registrada a história de Davi e Sansão. Quando Daniel Alves sair da prisão, talvez se lembre mais dele por esse episódio, por essa sujeira, por esse crime de estupro.
do que por tantos anos, décadas, dando alegria às torcidas dos clubes que ele defendeu e da seleção brasileira. Perigo, o preço é muito alto. Deixa eu ler de novo. A Bíblia afirma que o impuro sexual vai gemer no final da vida e sofrer amargamente. A impureza sexual é como um boi que vai para o matadouro. Dificilmente ele escapa da morte. Provérbios 7, 21 a 23. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo. Controle-se, domine-se, Deus meu, Senhor meu. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos, que desconhecem a Deus. Isso está escrito na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 a 5. Paulo, lá no final da sua carreira, olha que lindo que Paulo falou. Ah, eu amo isso. Esmurro o meu corpo, e faço dele o meu escravo, para que depois de ter pregado a tantos, eu mesmo não venha a ser reprovado. 1 Coríntios 9, 24 e 27. Todo pecado gera consequências. Não só o pecado sexual. Todo pecado é transgressão contra Deus. E quando nós deixamos de amar a palavra dele, quando nós deixamos de meditar na palavra dele, quando nós deixamos de temer a vontade dele, quando nós deixamos de temer os juízos de Deus, as advertências de Deus, quando nós desprezamos os conselhos de Deus que estão aqui, e nós decidimos que sexo em primeiro lugar, sexo a qualquer preço, corpo é meu, faço o que quiser. Agora não estou falando do atleta que está preso lá na Espanha, Daniel Alves. Não estou falando mais agora dos personagens bíblicos históricos, importantíssimos como Davi e Sansão. Agora é para mim e para você, meu amigo, através da oração diária, é através de uma comunhão íntima com o Senhor, é através de um amor sincero, sem hipocrisia, sem falsidade, sem máscara, para o Evangelho Santo do Senhor Jesus Cristo. Através da busca da santificação, lembrando que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O nosso corpo foi criado pelo Senhor para a glória dele. O nosso corpo é morada do Deus Altíssimo. João 14, 23. Aquele que me ama pratica a minha palavra. Então eu e meu Pai viremos para ele e faremos nele morada.
O seu corpo deve ser santo. O seu corpo para glorificar o Senhor. Sexo foi deixado pelo Senhor. Sexo é bom. Sexo é saudável. Mas dentro dos limites impostos pelo Senhor. Dentro do ensino do Senhor. Sexo é bom, agradável, dentro da vontade do Senhor, obedecendo os preceitos do Senhor sobre isso. Está bem claro dentro da Bíblia. Por isso que o adultério é pecado, a imoralidade sexual é pecado, e uma vida devassa, uma vida de orgias, tem tudo a ver com o demônio, tem tudo a ver com Satanás, com os demônios, porque usa-se o corpo criado pelo Senhor para satisfazer os desejos que são transgressões. Então diz aí o Senhor: sede santos, como é santo o vosso Pai que está nos céus. A ausência de freio, a ausência de domínio tem destruído casais, famílias, tem derrubado homens de Deus, pastores, bispos, obreiros. O sexo insaciável, a impureza sexual, a cobiça sexual tem feito grandes estragos no meio da igreja, nos púlpitos das igrejas. Todos nós sofremos tentação. A tentação é algo trazido pelo inferno para nos desgraçar, nos separar de Deus, trazendo sobre a nossa vida uma desgraça que não vai ter depois como limpar o nome. Não vai ter mais. Muitos estão caídos, muitos estão enlameados, porque não se conteram, não se dominaram. Muitos vão perder a salvação. Preferem uns segundos, uns minutinhos de prazer, de orgasmo, tão rápido, tão passageiro. Trocam o próprio Senhor Jesus, a sua presença gloriosa, por uns momentos de adultério, de fornicação. Trocam os céus, trocam as promessas de vida eterna por uns minutinhos de prazer sexual que acaba tão rápido e traz consequências eternas, traz desgraças, traz dores, traz lágrimas, traz vergonha, traz humilhação. Não vale a pena, não vale a pena. Consagremos o nosso corpo, a nossa mente, os nossos olhos, o nosso coração ao Senhor Jesus Cristo, ao seu Espírito Santo, para que a paz continue reinando em nós. Você que é casado, a paz reinando no seu lar. Você, sua esposa, um honrando o outro, um lar abençoado. Não vale a pena. Daniel Alves, certamente na prisão, está dizendo isso. Não valeu a pena. Tarde demais. Vamos aprender com Daniel Alves, com o seu erro. Vamos fugir da imoralidade sexual. Vamos fugir desse pecado que traz um custo muito alto. Obrigado. Recebe meu abraço. Recebe o abraço do Pai do céu, o Deus Santo, o Deus puro, aquele que nos dá força para vencermos todas as tentações. Muito obrigado.